Olá, hoje eu vou conversar com o Diego Ivo, CEO da maior agência de SEO do país. E, cara, sem muitas delongas, Diego, te apresenta aí, eu acho que aproveita esse espaço para contextualizar bem quem é o Diego, o humano, o técnico e quem é a Conversion também, né? A maior agência de SEO do país. Perfeito, Cris. Obrigado pelo convite. Olá para todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou Diego Ivo, sou fundador e CEO da Conversion. Nós somos a agência líder em SEO. Eu fundei ela faz 11 anos, agora na próxima semana, no dia 28 de março. Não sei quando esse vídeo podcast vai ao ar, mas estamos fazendo 11 anos. E, cara, eu comecei a empresa praticamente quando eu morava com a minha mãe no apartamento ali em Perdizes, em São Paulo. Enfim, a coisa foi dando seus passos e, de repente, né, deu uma sorte, né, depois de muito trabalhar, e cresceu bastante, tem dado bastante certo. Enfim, a gente tem hoje um time próximo de 100 pessoas, estamos expandindo. No ano passado, janeiro contra janeiro, a gente teve um crescimento de 72% no faturamento de SEO, e a gente prevê aí nos próximos 3, 5 anos triplicar de tamanho. Então, essa minha trajetória, eu sou baiano, né? Sou de Salvador, passei uma parte da minha vida em Minas, depois fui para São Paulo e com a pandemia no ano passado, 2021, eu saí de lá, vim para o Espírito Santo, sul do Espírito Santo, estava falando aqui no sul do Espírito Santo, próximo das montanhas, e daqui eu vivo. Nós somos hoje uma empresa 100% remota e com talentos de todo o Brasil. Enfim, SEO e vendas são as minhas paixões. Eu acho que as duas coisas andam bastante juntos. E eu gosto de escrever, compartilho conteúdo, estou sempre aí fazendo alguma coisa nova. Também tenho um anseio criativo bem forte, sempre fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Estou sempre inventando alguma maluquice aí. Show de bola. Sabe que eu estava te falando antes, cara, eu acompanhei o início da Conversion, talvez lá do início mais remoto, quando do nada surgiu lá um guri magrinho falando sobre SEO com conteúdo muito sólido, muito denso. Não tinha nada não se falava ainda sobre inbound marketing no Brasil, não tinha fórmula de lançamento. Verdade. E como é que, cara, de onde surgiu essa ideia? Como é que se compôs essa estratégia? Cara, até eu fazia faculdade de letras. Minha faculdade foi de letras, né? Eu comecei duas faculdades, não cheguei a concluí-las. A primeira em Ouro Preto e a segunda na USP. E ao longo da faculdade, aquilo não era exatamente para mim, sabe? Eu não tinha aquela disciplina acadêmica, não tinha aquela paciência de só estudar um assunto abstrato, teórico, sem que tivesse tanta prática. Eu tinha trancado a faculdade uma ou duas vezes, e em algumas dessas vezes eu já comecei a trabalhar com web, como um negócio web designer, aquela figura, aquela profissão antiga, né? Web designer, webmaster. Dreamweaver, essas coisas. Dreamweaver usei bastante, usei o FrontPage acho que 3.1, que ele tinha um íconezinho vermelho, de 1999, assim, das antigas, antes de ele ser incorporado no Microsoft Office. Esse aí foi. Esses cabelos brancos lá na história. Então, eu comecei a estudar durante a faculdade. Foi numa época em que o SEO estava chegando no Brasil, em 2007, mais ou menos, 2008. E naquela época era bastante low profile, né? Ficava na minha, tinha meus clientes, conciliava com a faculdade ainda. E depois eu abandonei a faculdade, depois de trancar 2 vezes, aluguei um escritório. E ali tinha um incômodo que eu falava, cara, tem muitas pessoas falando sobre SEO, algumas pessoas falando coisas certas, outras pessoas falando coisas que não são tão certas assim. Eu acho que eu tenho um conhecimento suficiente para tocar qualquer projeto de SEO, né? Aí naquele momento eu tinha uma agência, eu tinha fundado ela na casa da minha mãe, no apartamento lá em Perdizes.
Aí depois eu morar sozinho, aluguei escritório em 2010. Aí em 2011 eu troco a marca antes chamava Primeiro Lugar.net, e aí virou a Conversion. E ali no segundo ano de vida, 2012, eu falo, cara, a gente tem um potencial aqui bem grande, que eu acho que não é explorado, e o que eu vou fazer para chamar atenção? Era uma época em que eu lia muito sobre o Rise, falando de posicionamento de marca, e né, ele falava da importância de você ter um posicionamento, que é uma marca, tá associada a uma categoria de mercado, e também pensando em estratégias. Era bem naquela época, Cris, que tinha surgido a ideia de marketing de guerrilha, sabe? Eu tinha lido o livro Marketing de Guerrilha, e ele falava sobre como você criar alguma coisa, né, que se propagasse sozinho. Também tinha já o Seth Godin, né, com o marketing de permissão. Eu acho que eu não tinha lido na época, mas eu tinha lido muito o Vaca Roxa. Eu tinha lido o Free, do Chris Anderson, do Teoria da Cauda Longa, né, que criou a ideia de da Teoria da Cauda Longa. Depois desse, ele lançou um livro que é mais ou menos simples, simplório, mas interessante, que ele falava que na economia moderna, na economia digital, o preço de todas as coisas tendiam a zero, né? E que o futuro dos preços é você fornecer coisas gratuitas, de modo que você, basicamente falando de um modelo freemium, onde você teria alguma coisa gratuita e com essa coisa gratuita você atrairia audiência qualificada e para uma parcela delas você venderia o modelo pago. Essa de alguma forma é a melhor estratégia de marketing, né? A fórmula de lançamento, o inbound marketing, de alguma forma ele se aproveita disso daí, esses princípios, lógico, né? Não sei se beberam da fonte, mas os princípios estão ali. E naquele momento a gente era uma agência, tinha acho que 3 funcionários, 2 estagiários, um funcionário só, e a gente tinha que fazer alguma coisa para chamar atenção, para ganhar para nos posicionar no mercado, para dar esse passo. E você tinha algumas agências estabelecidas para aquele momento do mercado de SEO. Então, em algum momento havia alguns cursos de SEO no mercado, né, custos pagos, caros, e eu pensei, eu vou lançar um curso que seja gratuito, mas não um curso gratuito que seja ruim, entendeu, Cris? Porque o grande problema é que as pessoas vão fazer alguma coisa que é gratuita para falar, vão fazer uma coisa ruim, porque é gratuita. Só que o grátis ele é um preço também, é isso que as pessoas não entendem. E tem um ativo que é mais valioso de tudo, que é o tempo da pessoa, né? Fazer um parênteses, eu faço um monte de digressão. Eu trabalho, sempre que eu atuei na área comercial, eu sempre media o interesse do cliente pelo tempo que ele despendia, né? A maioria dos vendedores tem a vontade de fazer reunião rápida para acabar, né? Ou eu tenho tomar a decisão de uma vez, né? Ele quer que feche, mas é o contrário, você tem que dar tempo para a pessoa, você tem que fazer ela gastar tempo com você. E você faz isso quando você vem, todo mundo vende o tempo todo. Você faz isso com conversas interessantes. Um podcast é sobre uma conversa interessante. Então, uma coisa que eu tinha na minha cabeça, tem que ser bom, tem que ser o melhor curso de SEO. Não sei se era o melhor ou não era, certo? Mas eu fiz para ser o melhor, e era o melhor que eu podia fazer. Eu não medi esforço, sabe? Depois, no ano seguinte, eu fiz um curso. A gente lançou esse curso grátis. No ano seguinte, eu lancei um curso de R$3.000 na época. Hoje deve ser quase R$6.000, né? Caro. Então, eu fiz o caro, o barato, o grátis e o pago da melhor forma possível. O que mudava é o tipo de público, mas o esforço é praticamente o mesmo que se coloca em um e outro, né? No segundo, você tem esforço de venda e tal, mas em relação a conteúdo, é praticamente a mesma coisa. Talvez o primeiro ainda tenha sido mais difícil de sair. E aí, então, um curso grátis. Com esse curso grátis, eu demonstraria para o mercado aquele conhecimento que, na época, a minha agência bem pequena tinha. Eu ensinaria o mercado, educaria o mercado, e algumas pessoas que não conseguissem executar, vendo que, de fato, tinham conhecimento ali, contratariam a gente. Então, a estratégia era um curso que nos posicionasse no mercado e que, ao mesmo tempo, acabasse gerando alguns leads qualificados, porque a pessoa veria que a gente tinha qualificação para executar a estratégia de SEO. Além disso, o curso, pessoalmente, para mim, né, você sai da estratégia de marketing, você vai para o Diego Ivo, naquele momento profissional meu, o que acontecia? Eu vim
eu comecei a trabalhar com... O primeiro pagamento que eu recebi por trabalho foi aos 15 anos de idade, em 2002. Eu fiz o site num provedor local. E nunca fiz faculdade, nunca fiz curso, né? A faculdade que eu fiz era de letras, que não tinha nada a ver, porque eu tinha uma certa paixão por escrever e tal, mas não tinha nenhuma formação dentro daquela área. E tudo que eu aprendi foi na internet, né? Usei sempre muito open source, participava de fóruns que na época eram mais comuns. Mirk, não sei se você pegou a época dos canais Mirk, de Internet Relay Chat. Ele é um protótipo não, ele é uma proto-versão do Slack, que hoje é muito comum, do Discord, entendeu? E era aquele princípio da internet 0.1. Eu aprendi muito com pessoas, com coisas gratuitas, então tinha a ideia também de poder retribuir tudo que eu aprendi e colocar na rede também de uma forma gratuita. Cara, pra você ter ideia, o curso não tinha nem página de inscrição, sabe? Tinha eu lembro disso, eu lembro quando eu peguei já era Conversa, né? Então eu lembro de acessar e ter assim, cara, era o aula 1, aula 2, aula 3, isso. E era funilado ali. Isso. O curso já foi lançado pela Conversion. Ali em 2002 já existe a Conversion, já não existe mais o primeiro lugar, né? Mas ali tudo aberto, né? No site jogava no YouTube. Cara, como é que as coisas mudam, né? O curso está falando 10 anos agora. Os arquivos do curso deviam ter uns 300 megabytes. Naquela época, eu deixava fazendo upload do domingo para segunda, a noite toda. Era muito devagar. Hoje eu subo um vídeo de 1 hora, 2 horas, de 15 gigabytes no YouTube, dá 20 minutos, sabe? E eu tô no sul do Espírito Santo, né? Então, assim, as coisas mudaram bastante, mas a briga pela atenção das pessoas continua, né? Mais acirrada, mas de certa forma mantendo as proporções tão competitivo quanto. E aí nesse contexto tu gerou esse efeito, as pessoas foram percebendo valor e as marcas começaram a procurar vocês. Como é que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que um curso como esse, né? Naquele momento do mercado, todos os cursos eram pagos e o SEO, ele era tido como conhecimento secreto, entendeu? Como se fosse uma arma secreta, como se fosse um segredo oculto que algumas pessoas tinham, que colocavam no site e alguma mágica acontecia. Era engraçado nos eventos, a galera discutindo se era SEO, não é SEO, é SEO. Não sei. Tem até hoje, né? Mas acho que isso faz parte da área da produção. E eu cheguei ali, a Conversion chegou ali furando isso tudo, entendeu? Trazendo uma visão pragmática, trazendo uma visão objetiva, falando que é assim que se faz e sem cobrar por esse conhecimento, né? Então a gente conseguiu causar uma onda muito forte, né? Eu lembro, nessa época, eu estava negociando já meu primeiro contato com a empresa de médio porte, mas eu não tinha fechado, de grande porte, desculpa. Eu não tinha fechado, ele era um canal de TV. Aí, no ano seguinte, uma pessoa de uma multinacional fez o curso, indicou a gente para atender o e-commerce, né? Estava chegando no Brasil. Ali a gente fechou o primeiro contrato com a marca grande, que era a Decathlon. O e-commerce deles, pelo menos, estava começando ali no Brasil. Uma pessoa de lá da Decathlon tinha feito o curso, né? Tinha gostado e tal, indicou lá dentro. Aí, na época, a gente concorreu com as grandes agências de performance, a gente ganhou a conta da Decathlon. E aí, cara, ali naquele momento, a gente estava 100% focado em SEO, entendeu? Então, isso... E, né, eu falo que empreender, todas as coisas, cara, é um misto de sorte, né, com trabalho duro, e tem um fator timing, né, que é a sorte também. Porque o que aconteceu ali em 2013, principalmente? Eu acho que o mercado de SEO todo ele era muito técnico, certo? E eu não era 100%. Eu era muito técnico, assim, mas eu tinha, acho que uma visão comercial, uma visão de vendas. E até 2011 já, cara,
Eu sou da época em que o Google mostrava no Analytics qual foi a palavra orgânica que a pessoa pesquisou e o que ela gerou de vendas, né? O Google tira isso, não sei se 2001, 2012, 2013, não lembro ao certo agora isso daí. Mas o que eu entendi ali? Que eu fazia um conjunto de otimizações, eu podia demonstrar o valor em receita que eu gerei, entendeu? Enquanto naquela época começou a surgir resultados digitais, RD Station, começaram a surgir os players de inbound. Estava todo mundo falando muito mais de conteúdo. Né? O mercado mudou, né? Como assim? Não entendi. O mercado virou para onda depois. Como é que foi? Era essa a leitura que tu ia trazer? Acho que tem as duas coisas, né? Tem dois movimentos, do inbound e do e-commerce. E do inbound ele estava começando a surgir ainda, só que do e-commerce ele foi muito mais rápido, né? E a gente conseguiu captar ali que a gente fazia um conjunto de otimizações e eu sabia qual foi a receita que gerou. Entendeu? Então a gente, mais do que se especializar em SEO, a gente se especializou em SEO para e-commerce. Então assim, sei lá, não vou ter um dado, mas a maioria dos nossos clientes eram de e-commerce, né? Eu acho que não acontecia em outros lugares e a gente conseguia comprovar receita, né? E, cara, era uma época muito diferente também, né? Eu acho que hoje já não é assim. Hoje você... Hoje ainda tem bastante essa cultura de olhar qual é a performance de cada um dos canais, mas cada vez menos vai ter isso. Cada vez mais você tem que olhar para a jornada do seu cliente, né? Porque você vai ter a mídia que converte, você vai ter a mídia que gera consideração, você vai ter a mídia que gera o reconhecimento, então você tem que... A empresa, a marca, ela precisa olhar para qualquer jornada que o consumidor vai estar e quais são os touch points que vai ter, né? O SEO, algumas vezes, é a mídia de conversão, às vezes não é, né? Então, enfim, a empresa vai ter que entender qual que é o papel dela dentro da sua estratégia de jornada, mas lá atrás era diferente, Cris. Lá atrás era tudo last click, entendeu? E assim, como você não tinha tanta concorrência, o cara ele pesquisava e comprava. Então, assim, era muito fácil demonstrar o valor do trabalho, especialmente nos clientes de e-commerce. Como a gente se especializou, cara, a gente começou a crescer. Com todas as dores de crescimento, com todas as pessoas que não estavam preparadas, eu não estava preparado na faculdade de letras, praticamente. Enfim, errei 1 milhão de coisas, acertei em algumas outras coisas. Mas ali a gente, né, começou a marcar o nosso território, o nosso espaço, a se posicionar. Então, assim, voltando a falar, né, foi o curso, mas havia um conjunto, mais um monte de outras coisas que estavam lá. Hoje, se você olhar para... E a gente, de alguma forma, a gente recriou um mercado de SEO, né, ali das agências de SEO. Hoje você pode ver que boa parte das agências de SEO está focada em e-commerce, né? Foi algo que a gente trouxe ali, né? Enquanto o inbound ele acabou indo mais para ficar dentro de casa, in-house dos departamentos de marketing, né? Muitos departamentos de marketing viraram áreas de inbound. Então você tem lá dentro o RD Station, o HubSpot, a pessoa que vai, né, cuidando de todo o fluxo. Algumas empresas fazem conteúdo dentro de casa, outras terceirizam, sei lá, com Hot Content, às vezes com Conversion, às vezes com outras agências. Mas, enfim, a gente acertou muito ali no e-commerce, né? Hoje eu acho que o mercado é muito maior. O SEO vive hoje um momento assim, também muito, muito singular, né? No pós-pandemia, porque o SEO também é uma coisa interessante, ele não é o principal investimento das empresas, das pessoas, né? Ele é o segundo, porque as empresas, né, e no Brasil especialmente, tem uma cultura muito grande de curto prazo, né? Ela coloca o dinheiro e quer ver o dinheiro depois. E até certo ponto isso é factível, mas quando você vai para um custo de mídia que está cada vez mais alta, uma concorrência que está cada vez mais alta, e principalmente um consumidor que está cada vez mais exigente, não existe mais aquela pessoa que clica e compra, né? Você tem um pouco disso daí no Instagram, com aqueles produtos de hard sale, né? Tipo, eu acho muito interessante o que eles fazem. Você já viu, tipo, aparece para você o recarregador mais revolucionário que foi inventado, o cara
trabalha uma página tem um timer de tá de 499 por 99, vai acabar em 20 minutos. Aí tem as provas sociais, depoimentos, tudo fake, né? Tudo fake, né? Não tem um erro de português ali, né? Então eu acho que essa compra por impulso saiu do geral e foi mais para esses players que fazem tráfego pago. O Shopee também absorveu bastante isso. Alguma coisa de entra dropshipping aí, né? Galera dropshipping tá terceirizando ali. Mas acho que entrando no outro ponto agora, tu começou a falar sobre a parte da estratégia e gestão das empresas. Como que tu vê isso acontecendo em termos de qualidade, qualificação para executar, acompanhar, gerir nas empresas, no marketing das empresas? Cara, você fala como as empresas fazem a gestão do marketing delas? Como elas estão trabalhando essa parte estratégica e de gestão. Como que tu percebe, em geral, Cara, assim, das empresas? O que eu vejo muito é que fazer um paralelo com o passado também, porque esse passado, em muitos casos, ele ainda é o presente, né? O que acontece é que as coisas não são tão lineares, né? Tem empresas que têm níveis de maturidade diferentes, níveis de transformação digital diferente. E, mais uma vez, as empresas que eu acho que mais evoluíram foram as que lá atrás começaram com e-commerce, né? Teve muita indústria investindo nisso daí. E o modo como elas começaram lá atrás era muito trabalhando por silo, né? Então tinha um silo da mídia paga, do SEO, do meio marketing, etc. E eles não conversavam na totalidade. E vinha essa coisa do multicanal. E essa semana, fazendo um paralelo, inclusive uma pessoa que veio desse momento, né? Hoje você mudou de uma grande empresa, um grande e-commerce, ele falava, hoje o foco dele está na jornada do consumidor, né? Já não é mais aquele olhar tanto sobre ROI, né? Mas olhar qual é a relação que as pessoas têm com a marca. Hoje está muito mais maduro, né? E assim, onde eu vejo que está mais maduro são as empresas que dependem mais da internet, que vendem mais digitalmente, né? Cara, por exemplo, o mercado de travel é um dos mercados mais competitivos, mais maduros já há bastante tempo, né? Porque foi um dos primeiros mercados que praticamente todas as compras de tickets aéreos, de passagens aéreas eram digitais. E, cara, você tem de todas as formas, né? Acho que tem muito a maturidade da empresa. Eu acho que quanto mais a empresa depende do digital para vender, maior a maturidade dela, né? Porque não tem como uma empresa vender muito no digital sem maturidade, porque a competitividade é ferrenha, né? A disputa pela mão de obra é ferrenha, né? Cara, a gente vê no mercado, durante a pandemia, deve ter um crescimento médio nos salários do digital em torno de 40% mais ou menos, né? Então, assim, houve uma demanda muito maior pelo digital. Não necessariamente a qualificação acompanhou isso daí, né? Eu nem entro no mérito se deveria ou não deveria ter acompanhado isso daí, mas a demanda pelo profissional digital explodiu, né? E logo os preços, a demanda por ele também explodiu. Isso em todos os canais, em todos os níveis, né? E o SEO, como eu falava, ele não é a primeira mídia, o primeiro investimento que o cara faz. Mas, assim, de 2021, no segundo semestre, especialmente para cá, cara, tem uma explosão de demanda de SEO. Se você olhar no Google Trends, as buscas por SEO estão no seu pico histórico, sabe? Não é normal numa busca você ter um pico histórico como hoje para algo como SEO, entendeu? Esse movimento seria, talvez, para essa grande entrada das empresas entrando com mídia paga inicialmente, depois fazendo step 1, step 2, né? Provavelmente seja esse movimento. Mas fazendo um gancho com o que tu trouxe agora sobre esse movimento do mercado e as pessoas terem o custo pelo profissional ter elevado, como que isso combina com a questão do home office? Agora vocês estão 100% em home office e faz alguma relação? Como é que foi a sua tomada de decisão
E como está sendo esse processo para vocês? Perfeito, cara. Eu acho que a pandemia, ela começou em março de 2020, salvo engano, era uma terça-feira, 17 de março, né? Tava aquele negócio, de repente vai ter um lockdown, de repente vai ter que todo mundo para home office. Na época, a gente tinha uma política de home office uma vez por semana, mas mesmo as pessoas da empresa não gostavam tanto, não usavam tanto esse benefício. Aí a gente entrou para fazer home office no dia 17 de março, uma terça-feira, para fazer um teste, né? Então, amanhã a empresa toda em home office. Aí, na terça-feira, a coisa piorou. Eu falei, vamos ficar até o final da semana. Aí, no final da semana, eu falei, olha, tá pior. Vamos ficar até o fim do mês. Depois, vamos ficar até abril. Né? Aí, depois chegou abril, olha, vou ficar por prazo indeterminado. Né? Aí, depois, em setembro, mais ou menos, tinha as apostas, né? Já tinha uma aposta de uma retomada ali. Eu falei, cara, esse negócio não vai acabar tão cedo. É muito improvável que antes do primeiro trimestre de 2021 termine. Então, vamos tomar as nossas decisões olhando mais para 2022, né? Para esse ano agora. Então, a gente ficou sem escritório, ficou só com endereço comercial. E a gente foi totalmente para o home office, com a discussão se a gente seria uma empresa 100% remota ou se em algum momento a gente voltaria de forma híbrida ou totalmente presencial. E foi para a gente, em paralelo a isso, né, foi um período também de bastante amadurecimento para a gente como empresa, né, porque a pandemia, ela acelera as coisas, né, para bem ou para mal, ela acelera as coisas. Naquele momento, durante a pandemia, a gente passou novamente a focar 100% em SEO, então a gente tinha outros serviços que a gente ofertava no mercado, inclusive mídia paga, social media, algumas outras coisas. A gente deixou de ofertar esse serviço, fez um plano de saída dos serviços, de recolocação de todos os profissionais. E aí a gente se especializou em SEO, então a gente passou a conseguir ter um foco maior, né? E era um momento também de expansão do mercado de SEO. Aí a gente chega em 2021, a procura por profissionais tinha crescido bastante, né? A gente já tinha aberto isso daí, a gente, a gente abriu um programa de estágio no ano passado, já para o Brasil todo, né? Já naquele momento aceitando que a gente teria profissionais de todos os lugares do Brasil. E, cara, para mim, a chave de tudo é a cultura da empresa, né? Tem empresas que vão funcionar melhor no presencial, né? Não tem jeito. Pelo bem ou pelo mal, uma empresa que controle bastante, ela vai ter que ser presencial, né? Ou mesmo uma empresa cuja cultura envolva muitas coisas físicas, no sentido daquelas coisas que só tem no presencial. Talvez empresas das pessoas muito comunicativas, né? Empresa talvez muito comercial, o presencial funcione melhor. E a gente tem o SEO, ele é uma coisa que a gente ganha sempre no longo prazo. Então, todas as pessoas, eu acho que elas são mais de longo prazo também, então conseguem lidar mais com a espera, conseguem lidar mais com a perspectiva de futuro e sem um tanto imediatismo. Então, a gente conseguiu fortalecer toda a nossa cultura com as ferramentas digitais. E, cara, a gente cresceu bastante com isso daí, o nosso time expandiu, as nossas métricas, a gente mede, por exemplo, o engajamento do time através de INPS, que é como o Employer Net Promoter Score, outras métricas de satisfação e por fim, existia o interesse das pessoas no remoto, entendeu? Que a gente pudesse ser uma empresa de qualquer lugar, e a gente entendeu que mesmo com o fim da pandemia, se a gente fosse 100% remoto, a gente conseguiria, ao contrário de outras empresas que seriam presenciais ou híbridas, ter talentos de todos os lugares do Brasil, o que gera para a gente uma vantagem competitiva, né? Porque se a nossa cultura é remota, a gente vai conseguir lidar melhor com as pessoas de todos os lugares do Brasil. Então a gente tomou a decisão. Eu já estava aqui no Espírito Santo, dois sócios estavam em Santa Catarina, cidades diferentes, né?
E a gente, né, foi seguindo no remoto e, cara, funciona muito bem pra gente. Pra mim, então, assim, eu adoro. E a gestão, como é que vocês já trabalhavam com gestão por squad, metodologia ágil, ou implementaram nesse processo de mudança? A gente já tinha algumas coisas, mas nada tão consistente. Então, a implementação do ágil, ela veio também durante a pandemia, né? E aí você tem uma mudança de mindset também que foi acontecendo bastante. Por exemplo, você sair de uma cultura mais de time sheet para uma cultura de não controlar o tempo, mas controlar mais o resultado. De você, para mim mesmo, isso foi um processo de bastante aprendizado, né? Eu acho que eu tendia mais a um microgerenciamento no presencial. E no remoto não funciona. Se tiver microgerenciamento, cara, no remoto não vai funcionar, né? E por outro lado, você tem que criar outras ferramentas, outras formas de lidar com isso daí, que é conectar. Não vou falar conectar a pessoa a um propósito, mas você conectar a pessoa a se responsabilizar pelo resultado, né? A ela se engajar naquele resultado. E aí é muito você... As empresas, meio que o que elas querem muitas vezes fazer é que os funcionários, os colaboradores abracem o sonho da empresa. Mas, cara, esse não é o sonho das pessoas, né? E para mim a arte disso tudo é o quê? Você fazer que o sonho da pessoa e o sonho da empresa eles se conectem, né? Essa conexão pode durar 2 anos, ou que dure 10 anos, ou, né, seja indeterminado. A gente nesse período também abriu, por exemplo, um programa de partnership, né, no qual colaboradores que iam crescendo se tornaram sócios, né? A gente teve entrada também no final de 2021, do ano passado, de 4 sócios que vieram através desse programa de partnership, sendo que 2 deles começaram como estagiários lá. Então, assim, é tudo muito sobre a cultura, né? Sobre o que as pessoas valorizam, o que as pessoas fazem quando o chefe não está, né? O chefe, né? Quando o gestor não está. E, cara, para a gente funciona bastante, né? A gente também teve, interessante isso daí, que eles teve uma mudança de pessoas, né? Porque nem todas as pessoas se adaptaram a esse modelo, né? E acaba tendo uma seleção natural das pessoas que funcionam dentro desse modelo, dentro dessa cultura, dessa postura que a empresa adotou. Legal. Agora vamos falar um pouco de SEO, né? A gente está falando de gestão, falando das estratégias, mas, cara, o que é essencial no SEO hoje e a aplicação, assim, cara, o que é o que está no teu checklist? Claro, se for abrir o checklist vai ter N itens, né? Mas por categorias. Cara, é engraçado, né? 10 anos atrás, surgiu no mercado a figura do tal de um analista de SEO, né? O analista de SEO, ele era aquilo que eu fazia lá atrás, né? Era um cara que era mais ou menos tech, que era mais ou menos marketing, que era mais ou menos conteúdo. Se você pegar a primeira geração de profissionais de SEO, todo mundo era assim, um perfil meio empreendedor, meio tech, escrevia conteúdo, era um pouquinho de tudo, era um faz tudo, né? Aí surgiu a figura do analista de SEO, que tinha um viés técnico. E, cara, durante muito tempo funcionou assim, né? Mas o que aconteceu ao longo do tempo? O mercado foi se profissionalizando. Eu não acho que o SEO mais é job, é trabalho para um profissional. Você pode até ter, por exemplo, a figura de um analista, que eu não gosto desse termo, ou de um consultor de SEO, que eu acho que faz mais sentido, só que o consultor ele vai estar especializado em uma área específica. Um cara focado em e-commerce, é um cara focado em conteúdo, um cara focado em inbound, ele vai ter a especialização dele. Dentro da Conversion, como é que a gente vê o SEO? A gente vê como um trabalho de um time multidisciplinar. Porque, por exemplo, o cara que olha para um SEO mais técnico não é o mesmo cara que olha para um SEO on-page, que on-page é o que está dentro da página, né? E que principalmente tem que atender a demanda da intenção de busca da pessoa, né? E a pessoa que olha para um page, que faz, digamos, a arquitetura do conteúdo da página, pensa nessa experiência do usuário, também não necessariamente é a mesma pessoa que escreve conteúdo, né? Então você tem a figura do redator ou copywriter. E depois, por fim, você tem
a figura do Link Builder, né? Que para a gente é muito mais um assessor de imprensa que busca menções em veículos de imprensa e, consequentemente, gerando o backlink, né? Talvez eu esteja falando muito techniquez, né? E dentro disso tudo, a gente é organizado em squads, vai ter a figura do PO, o Product Owner, que é a pessoa que representa o cliente dentro da squad, né? Que entende o modelo de negócio, entende os desafios do cliente e traz para a squad, que por sua vez tem o Scrum Master, que é um líder técnico que vai trabalhar num direcionamento, numa priorização interna das squads. Tem um Scrum Master no squad ou para vários squads? Depende. Algumas vezes para um squad só, assim como o PO, algumas vezes o PO e o Scrum Master às vezes mais do que um squad. Mas é o time interno da squad 100% dedicado. Sim. Pra gente, o time de Link Building é uma área à parte, não está dentro da squad. E hoje é uma coisa que a gente também trabalha dentro dessas figuras. A gente não tem redatores dentro da Conversion, né? A gente entendeu que faz mais sentido a gente trabalhar com redatores parceiros que estão na nuvem, né? Que a gente chama, são freelancers, ou o time interno do cliente, ou também redatores internos do cliente. Então, por exemplo, até isso daí, Cris, é um movimento interessante, né? Que antes o SEO e o conteúdo praticamente andavam juntos, era uma coisa só. Hoje, você começa a separar isso daí, né? Tem empresas que são mais focadas em conteúdo, tem empresas que são mais focadas em SEO, porque os desafios técnicos de cada uma das áreas são diferentes, né? Você escrever um conteúdo é tão desafiador quanto você fazer uma boa estratégia de SEO, né? Então, a gente vai criando cada vez mais segmentações no digital. Cara, agora uma dúvida que eu tenho, vocês têm um nível de mapeamento de processos muito provavelmente elevado, né? Em relação ao que precisa ser feito e como é executado o SEO. Existe algum plano para ser desenvolvido alguma tecnologia para apoiar agências que não são especialistas em SEO para tocar o projeto com uma facilidade maior? Cara, não. No curto prazo, não. Né? No curto prazo, não. O que a gente desenvolve, a gente tem uma plataforma proprietária, o Search Hub, que é para uso interno. Então, lá dentro a gente consegue conectar todos os dados de SEO, realizar uma série de automações. Por exemplo, uma coisa que é interessante que a gente faz lá dentro, a gente monitora praticamente real-time as páginas mais importantes. Então, por exemplo, às vezes uma página inicial do cliente, ela sofreu um redirect momentâneo, né? E ela tirou, foi para outra página. A gente consegue identificar isso e já acionar o cliente, né? E mapear erros também. Então a gente tem uma inteligência mais interna para isso daí. O que eu posso dizer por outro lado é que no futuro toda empresa vai ser tech, né? Não existe no futuro uma empresa que não seja tech também, né? Então com certeza a gente vai crescer e, né, desenvolver, amadurecer, dar mais escala essa questão tecnológica, mas não saberia dizer se para outras agências... Não. Não, cara, existem muitas soluções no mercado para isso já, né? Para isso, a SEMrush faz isso muito bem, né? Tem vários players que fazem isso daí, né? Eu acho que se a gente for atacar também, a gente atacaria um middle market, um mercado mais enterprise, que é onde estão os nossos principais clientes. E agora, para fechar, Diego, geralmente essa pergunta ela é o que tu imagina, o que tu vislumbra, o que tu sonha no futuro, mas para ti cara, qual é a tua visão como o CEO da maior agência de SEO do país para o SEO no futuro, com tudo que vem por aí, Web 3.0, Metaverso e tudo mais? Cris, eu acho que o papel de um CEO
em alguma medida, está criando o negócio que vai matar o próprio negócio que a empresa tem, né? Então, o mercado sempre falou bastante sobre que o SEO morreu, né? Todos os anos, isso daí é uma temática recorrente para quem está ali dentro do universo do SEO. E o que eu trabalho é precisamente com essa possibilidade o tempo todo, entendeu? Vamos supor que o Google deixe de entregar o tráfego orgânico, certo? Não existam mais os resultados orgânicos, né? Isso é factível no curto prazo? Não é. No longo prazo, eu já vi um teste do Google em que não tinha resultados orgânicos, né? Eu acho que não agradou os usuários, já tem uns 4, 5 anos. Não é totalmente factível no curto ou no médio prazo, né? Mas existe uma tendência de queda cada vez maior das taxas de clique, né? Então, por exemplo, a gente vê casos em que o cliente alcança a primeira posição da palavra mais buscada no segmento dele, por exemplo, a palavra com 200 mil buscas por mês, e o CTR, a taxa de clique, está abaixo de 1%, né? E não só um caso, tem vários, né? Claro que você vai ter outras palavras que vão gerar volume de tráfego. Então, como que eu olho de todas as competências que um time de SEO, que uma agência de SEO tem, o que gera valor para o cliente além do próprio canal em si, né? Porque aí esse é um outro movimento que existe, que é a saída de olhar somente o canal específico e olhar a jornada do consumidor. Então, o que eu olho muito é como eu vou resolver problemas de negócio, né? Como eu vou ser um parceiro muito estratégico para o cliente. E tentando tangibilizar um pouco mais disso daí, eu acho que as competências de SEO, elas permitem você analisar as marcas e o comportamento do consumidor de uma perspectiva única. Porque as buscas, basicamente, elas revelam a intenção do consumidor. Então, eu acho que, ainda que a busca orgânica deixasse de existir, que não vai deixar de existir pelo menos em 10 anos, você construir uma marca para ela ser mais buscada, isso faz todo sentido, entendeu? Por exemplo, existe uma métrica que foi lançada oficialmente em 2020, que chama Share of Search, que é basicamente parcela de buscas. E o que ela faz? Ela pega a quantidade de buscas de cada uma das marcas em um determinado mercado. Então, vamos supor que a Nike tem 1 milhão de buscas, a Adidas tem 500 mil e Puma tem 500 mil. Logo, total de buscas são 2 milhões por mês, Nike tem 1 milhão, ele tem 50% do Share of Search, certo? Só para exemplificar. Mas o que é mais interessante disso? Que dentro do seu segmento, o Share of Search, ele é uma métrica preditiva do market share, né? Ou seja, ele antecede o market share, né? Ou seja, se a Nike tem, por exemplo, 50% do Share of Search, em algum momento ela vai ter 50% do market share. Logo, então, se eu construo uma marca que é mais buscada, eu vou construir também uma marca que tem uma maior participação de mercado. Por quê? Porque uma marca que é acionável, que as pessoas buscam, elas vão vender mais. Porque no fundo é sobre isso, né? E ao longo desse processo vão proporcionar uma melhor experiência para o consumidor. Então isso explica esse movimento de DNVBs, de marcas nativas digitais, que estão apoiadas por influenciadores, faz uma relação. Sim, tem uma grande relação. Lá atrás, eu já participei de consultorias de indústrias que lançavam marcas baseadas em termos de busca, que criavam produtos baseados em termos de busca, que nomeavam produtos que iam para gôndola baseado em termos de busca, né? E que depois acompanhava a performance dela por termos de busca, né? As DNVBs, de alguma forma, elas derivam desse poder dos influenciadores. Essas marcas, né? O influenciador, quando ele é poderoso, ele faz uma marca ser mais buscada, né? E você tem, por exemplo, você tem muitos influenciadores que são famosos, mas assim, tem um poder de influência zero, entendeu? Mas eles são famosos, eles geram uma espécie de branding, né? Eles transmitem uma reputação
e você tem alguns outros que são muito poderosos para vender, né? Basta você ver, no Instagram tem uns caras que colocam 50 mil pessoas ao vivo, né? Assim, é sinistro, né? E outros que tem, né? Não fazem nada, né? Tem a história do influenciador muito famoso que fez camisetas para vender e não vendeu nenhuma, né? Mas, assim, as Digital Native Brands, eu acho que elas conversam bastante com esse movimento de você olhar as competências digitais para a construção de marcas, né? Eu não sei como é que é aí em Porto Alegre, mas em São Paulo, por vários momentos você teve anúncios pela cidade, eu acho mal feitos, tá, de bancos, falando para as pessoas pesquisarem uma determinada keyword, né? Então, acho que era busque sei lá o que da Safra, sei lá o que do Santander, em momentos diferentes. Eu não sei, talvez essas pessoas tenham tido acesso a esse tipo de estratégia, que não foi bem feito, né? E tem outras coisas que dá para fazer. Então, assim, cara, uma dessas duas marcas, você pesquisava, era Previdência, acho que era Previdência Santander, aparecia o primeiro resultado, anúncio do Itaú, né? no pago, né? Então, assim, não tinha toda a conexão. Mas o olhar sobre as buscas são muito fortes para a construção de marcas, né? Diego, eu te agradecer demais pela tua disponibilidade e todo o conteúdo que a gente trocou aqui. Eu acho que vai agregar muito valor para todos que estiverem assistirem. E isso aí. Obrigadão. Até. Show de bola, Cris. Eu que agradeço o convite, o papo que a gente tem. Um abraço e sucesso para todos nós. Valeu demais.